pessoal, promessa é dívida, e eu vim aqui trazer para vocês um vídeo explicativo sobre aquele videozinho do ônibus, tá? A minha câmera ainda não chegou, mas a gente vai fazer do jeito que tá aqui mesmo, porque como eu falei, o que importa é o conteúdo e o que importa é começar, tá, gente? Muitas pessoas, infelizmente, colocam a desculpa do eu ainda não tenho isso ou não tenho aquilo para poder começar tal coisa. E existem muitas pessoas que estão aí para provar pra gente que a gente não depende de nada, né? A gente deve começar e só começar com aquilo que a gente tem. Então, como exemplo, eu tô deixando isso para vocês, tá? Eu tô começando esse vídeo, tá? Com o que eu tenho, tá? Então, vou trazer a reflexão para vocês. Eu acho que vocês chegaram a assistir o vídeo, tá? Mas eu vou trazer de uma forma explicativa, né? Se chama Passageiro no Ônibus. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam que esse ônibus é a nossa mente, tá? A nossa mente mesmo. Às vezes a gente pode pensar, esse ônibus é a minha vida. Sim, mas ele faz referência à sua mente, porque é lá que tem todos os comandos da sua vida, né? As pessoas também têm mania de achar que o coração é o órgão que comanda tudo. Não, o coração ele bombeia o sangue para o corpo, sem ele a gente não vive, mas até no coração quem manda é o cérebro, porque tá lá no automático do cérebro, que o cérebro tem que mandar o coração bater. Então não é o coração que manda no cérebro, é o cérebro que manda no coração. A gente respira sem perceber, né? Inconscientemente, o coração bate sem a gente perceber, os órgãos da gente funcionam sem a gente perceber, o estômago, o intestino, tudo, o comando vem do cérebro, gente. Por isso que quando alguém sofre algum acidente, alguma coisa, por exemplo, quando lesiona, por exemplo, alguma parte do corpo, que a pessoa não consegue mais andar, né, fica limitada em algumas coisas, esse ferimento, né, enfim, esse impacto, ele pode ter acontecido somente na cabeça, né, só o fato de bater a cabeça já pode interferir em algum movimento do corpo, ou também quando faz referência à nossa medula espinhal, né? Porque na nossa medula, que é aquele osso, né? Aquela coluna que vem junto com o cérebro, né? Tem o cérebro e aquela medula tá junto com o cérebro, tá interligado. Naquela parte do nosso corpo ficam todos os nossos nervos, né? Enfim, todas essas coisas importantes que a gente precisa para viver, né? Para tudo. E assim, os nervos é uma parte muito importante do nosso corpo. A gente tem nervos, tá parecendo até que eu tô dando uma aula de biologia aqui, né? Mas a gente tem nervos em todas as partes do nosso corpo. A gente tem nervo no braço, na mão. Quando alguém fala fulaninho é uma pessoa nervosa, tem a ver, na verdade, com o mau funcionamento do nervo, né? Nervo todo mundo tem em toda parte do corpo. Então, assim, mais uma vez, tá tudo interligado. A gente eu não sou Cassie que tem um corpo, que tem uma mente, que tem um espírito, não. Eu sou tudo isso, né? Tudo junto. Não tem como separar, não dá para separar. A gente separa no sentido de estudar, no sentido de entender e no sentido de trabalhar. Mas, como eu já falei, já expliquei para vocês, quando a gente melhora um âmbito, uma coisa da nossa vida, a gente, consequentemente, sai melhorando as outras, né? E voltando para o ônibus, que é a nossa mente, quem eram aqueles passageiros que estavam ali dentro daquele ônibus? São simplesmente nossas memórias, tá? Nossos pensamentos e nossas emoções. São passageiros que não tem como a gente não
pegar eles no meio do caminho. Desde a partir do momento que a gente nasceu, para quem já assistiu aquele filme Divertidamente também, a partir na verdade, a gente tem memórias que estão bem guardadas dentro da gente, a gente não consegue acessar, né? Aquela metáfora do iceberg, né? O iceberg está aqui é o oceano, a gente acha que é uma coisa pequena, mas quando você vai ver ele, nossa, muito profundo, tá? E é assim a nossa mente, tá? Aqui é a parte consciente, é a parte que a gente vê, ouve, escuta, fala, que a gente lembra, né? Aqui tá todas as nossas memórias que a gente não lembra, não consegue acessar, mas que ainda assim comandam e controlam a nossa vida, tá? Então, assim, o segredo tá em conseguir acessar essas memórias, essas emoções que estão ali guardadas e a gente não entende, mas mesmo assim elas controlam a nossa vida, né? E o segredo é esse, quando a gente começa a fazer terapia, a gente começa a entrar nessas águas que ninguém entra, né? Chegar lá embaixo, mesmo com a terapia, não é tão simples, mas é algo que a gente vai conseguindo com o tempo, né? Pela questão da afinidade, pela questão da confiança, pela questão de que precisa de tempo mesmo, né? Vamos supor que você precise nadar para chegar lá. Então, essas sessões de terapia seriam como você ter que descer, né? Para poder entender, né? Como que você chegou em determinado ponto. Pessoal, então assim, eu queria que vocês refletissem, né? Por exemplo, seu ônibus, né, sua mente, você que comanda, mas lá existem passageiros indesejados, né? No nosso grupo, que eu e a Thaisa fez, do grupo de desafios sobre ansiedade e timidez, a gente teve um desafio que era sobre o monstro do medo, né? E o monstro do medo, ele tá sempre ali, falando coisas ruins pra gente. O medo é uma emoção natural, todo mundo tem, a ansiedade, tá? Tudo isso são coisas normais que todas as pessoas têm. Só que elas deveriam ser nossas amigas, nos avisar quando tem um perigo real, nos preparar para enfrentar as coisas. Só que pode chegar em um determinado momento em que elas se tornam nossas inimigas. Em vez de elas nos ajudar, elas nos atrapalham. E é aí o momento em que a gente deve procurar um profissional, né, para poder entender e trabalhar para que ela volte a ser nossa amiga. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer a parte 2, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês.